It's Britney, bitch. Há mais de 20 anos, Britney Spears sustenta firme e forte seu título de princesa do pop. A cantora voltou a ser assunto recentemente por causa do lançamento de Framing Britney Spears, documentário que explica toda a questão da sua curatela e do movimento Free Britney. Nesse retrato omelete, a gente faz um complemento para o documentário disponível lá no Globoplay e te conta os momentos essenciais da carreira da cantora. Vamos lá? Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo artista que você gostaria de ver por aqui. It's Britney, bitch. Britney Jean Spears nasceu em 2 de dezembro de 1981, no interior de Mississippi, mas foi criada numa cidade de 2.309 habitantes em Louisiana. Desde então, ela tinha ambições muito maiores do que a cidadezinha podia proporcionar. Britney sonhava em ser famosa e brincava de fazer performances para as visitas e, nos recreios da escola, fingia estar no Star Search, um show de calouros estadunidense. Seus pais, Lynn e James Spears, reconheceram o talento e potencial da garota desde cedo, e aos 3 anos de idade, Britney já fazia aulas de ginástica, dança e coral. Aos 6 anos, ela ganhou sua primeira competição com o Miss Talent Central States, e aos 8, ela fez seu primeiro teste para televisão no programa O Clube do Mickey, no qual Britney foi recusada por ser muito nova. Mesmo assim, ela chamou a atenção do diretor de elenco, que a recomendou para uma agência de talentos em Nova York. Nesse período, a empresa de construção do pai da cantora não ia bem, e a família passava por um momento difícil economicamente. Mesmo assim, eles decidiram investir no futuro da filha. Britney e Lynn passaram 2 anos viajando entre Louisiana e Nova York para encontrar possíveis oportunidades para a atriz e cantora mirim. O investimento deu certo. Britney fez comerciais, atuou em uma peça off-Broadway e realizou seu sonho de participar do Star Search, e ela perdeu na segunda fase. 2 anos depois, ela fez uma nova audição no Clube do Mickey e dessa vez foi selecionada. Britney apresentou o programa ao lado de Kerry Russell, Justin Timberlake, Christina Aguilera e Ryan Gosling, mas 4 anos depois, o programa foi cancelado. Britney teve que voltar para o Mississippi, se afastando da vida de artista por um tempo e temendo não ter outra oportunidade de voltar ao showbiz. Nas suas palavras, eu estava entediada. Eu era armadora do time de basquete, tinha um namorado e fui ao baile de formatura. Mas eu queria mais do que isso. No ano seguinte, ela voltou a procurar novos trabalhos, mas começou a ficar claro que Britney teria mais oportunidades como cantora do que como atriz. Depois de ser recusada por diferentes gravadoras, ela assinou um contrato com a Jive Records e reconheceu seu potencial por causa de uma demo cover de I Have Nothing, da Whitney Houston, uma das maiores influências da cantora, ao lado de Madonna e Janet Jackson. Britney gravou metade do álbum nos Estados Unidos e o restante na Suécia, com o produtor Max Martin. Ela diz que na primeira etapa do processo ainda não tinha escutado nenhum hit, mas quando começou a trabalhar com Martin, ele mostrou a demo de uma música que ele estava trabalhando e ela soube imediatamente que seria um sucesso. Essa música acabou se tornando o primeiro single da cantora, recebendo o clipe no final de 1998 e dando nome ao seu primeiro álbum, que chegou às lojas em janeiro de 99. A música era essa daqui, ó. As expectativas de Britney para Baby One More Time foram atendidas e a faixa alcançou seu primeiro lugar nas paradas de vários países. O álbum em si também foi um sucesso estrondoso, ficando em primeiro lugar na Billboard 200 e rendendo várias indicações em diferentes prêmios da música. De repente, ela se tornou um fenômeno da música, ganhou o título de princesa do pop e influenciou vários fãs pelo mundo inteiro, que se vestiam com os looks parecidos com os que a cantora usava nos seus clipes e apresentações. Se havia qualquer desconfiança que Britney seria uma moda passageira, logo no ano seguinte ela lançou mais um álbum que leva o nome de um single absolutamente chiclete. Oops, I Did It Again saiu no dia 3 de maio de 2000 e vendeu mais de 1.300.000 cópias na semana de lançamento. Em 2001, seu terceiro álbum, chamado Britney, foi lançado, encabeçado pelo hit I'm a Slave for You, que rendeu uma das apresentações mais icônicas da história do MTV VMA.
Britney foi o segundo álbum mais vendido de 2001, atrás apenas de Celebrity do NSYNC, grupo que, aliás, era muito conectado com a cantora. Primeiro, porque no comecinho da sua carreira, Britney abriu alguns shows da boy band, e segundo, porque por volta dessa época, ela anunciou que estava namorando um dos membros do grupo, seu ex-colega de clube do Mickey, Justin Timberlake. Como você sabe, essa relação não terminou bem, mas calma, a gente já fala disso. Há outros elementos além do talento envolvidos no sucesso da Britney. Segundo Abe Sorkisian, o motorista que trabalhava com ela no começo dos anos 2000, a artista era muito dedicada e profissional. Abe diz que ela acordava às 6 da manhã, fazia suas próprias tarefas, não tinha hábitos nocivos e era muito generosa com a equipe. Mas, segundo Darren Hanson, que coreografou vários clipes da cantora, Britney teve dificuldade em se adaptar à fama. Abre aspas. Britney saía do palco depois de se apresentar em frente a 15, 16 mil pessoas e começava a chorar porque pensava que era horrível. A garota não tinha noção de quem ela era. Fecha aspas. É difícil traçar a fonte dessa falta de autoconfiança da Britney, mas uma boa aposta seria no fenômeno midiático que se formou em torno da artista. Ela era tratada como algo a ser consumido, e não eram raras as entrevistas com perguntas absurdas sobre a artista. Your breasts. My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Ela também sofria muitas críticas por supostamente ser uma persona moldada às vontades da sua própria gravadora. Um texto da Rolling Stone dizia que o trabalho dela era imitar o pop que os adolescentes americanos gostavam. Mas, segundo eles, a música da Britney não era americana de fato, já que fora produzida por um sueco. Além disso, o texto dizia que apesar dela não ter conseguido mais do que um emprego como atriz, essa experiência permitiu o estúdio transformá-la num personagem, entre aspas, chave de cadeia. I'll say this, I worked with all the boy bands, all of them. Not one of the boys was ever under any scrutiny. Os anos seguintes foram conturbados para Britney, já que a atriz continuou fazendo sucessos, mas ela também experimentou algumas polêmicas e fracassos. Em 2002, Britney estreou no cinema com o filme Crossroads Amigas para Sempre, escrito pela Shonda Rhimes, que futuramente criaria Grey's Anatomy How to Get Away with Murder, além de ter no elenco a Zoe Saldana, que anos depois estrelou as duas maiores bilheterias do cinema, Avatar e Vingadores Ultimato. Mesmo com os talentos envolvidos, o filme não teve bons resultados, e depois de Crossroads, a carreira da atriz de Britney ficou renegada a apenas alguns papéis como convidadas em séries, em que ela frequentemente interpretava a si mesma. And you know why? Because this is a fantasy. Wow. Meses depois do lançamento do longa, aconteceu outro grande baque para Britney, dessa vez na sua vida pessoal. Ela e Justin Timberlake terminaram seu relacionamento e houve muitas especulações colocando Britney como a errada da história. Especulações apoiadas pelo próprio Timberlake, que escalou uma sósia da Britney no clipe de Cry Me a River e passou anos falando sobre esse término em entrevistas. Britney has always said, and I'm quoting, "Good morals mean waiting to have sex until after you've been married." Did you and she live up to this during your relationship? Sure. Sure. Ao mesmo tempo que era massacrada pela imprensa, Britney lançou mais um álbum, In The Zone, e se tornou a primeira artista feminina a ter 4 discos seguidos estreando no topo do Billboard 200. O destaque do álbum era Toxic, um dos maiores hinos do pop dos anos 2000, que rendeu a Britney um Grammy de melhor gravação dance e foi o de videoclipe mais caro da história até então, com um custo de $1 milhão. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you. Foi na era do In The Zone que aconteceu outra das performances mais inesquecíveis da carreira da Britney, quando ela apresentou Like a Virgin em Hollywood ao lado da Madonna e da Christina Aguilera, e a performance terminou com as cantoras se beijando. Esse momento foi um dos grandes indícios de que Britney estava começando a se rebelar e se distanciar da imagem de boa garota que ela tinha no comecinho da carreira. Afinal, depois do término com Timberlake, a imprensa já a tratava como se ela fosse indecente e depravada. Em 2004, a vida amorosa da cantora voltou a ser pauta, quando ela se casou com um amigo de infância. Os dois estavam bêbados e realizaram um matrimônio em Las Vegas, que foi cancelado 55 horas depois. No ano seguinte, ela se envolveu em mais um relacionamento, dessa vez com o dançarino Kevin Federline. O namoro dos dois foi ficando cada vez mais sério, ao ponto que Britney passou 4 anos sem lançar álbuns novos, pois queria focar em construir uma família. Ela se casou e teve 2 filhos com Federline, além de participar de um documentário mostrando a vida do casal, chamado Britney e Kevin Chaotic, e anos depois a cantora citou como a pior coisa que ela fez na sua carreira. 2 anos depois,
eles anunciaram seu divórcio. O hiato da cantora finalmente foi interrompido em outubro de 2007, quando ela lançou seu 5º álbum, Blackout, com os hits Gimme More e Piece of Me. I'm Mrs. Lifestyle alert, champagne is- This is all my dad. Mas o sucesso do disco foi eclipsado por outra questão pessoal. Neste mesmo mês, Britney perdeu a guarda dos filhos, que até então tinha sido acordada como conjunta entre ela e Federline. Nunca foram reveladas ao público as justificativas do tribunal para tomar essa decisão, mas o mais provável é que ela tenha perdido a guarda por conta de um acontecimento no começo de 2008. Segundo Lynn Spears, o até então empresário da cantora, o Sam Luft, inventou que recebeu uma ligação dos representantes de Federline dizendo que a Britney poderia passar mais tempo com os filhos do que fora combinado. Quando os representantes do Kevin foram até a casa da cantora no horário acordado, ela recusou a entregar seus filhos, já que seu ex-marido supostamente tinha prometido deixá-la mais tempo com eles, o que, de novo, era uma mentira do Sam Luft. Nessa ocasião, Britney se trancou no banheiro por 2 horas com um de seus filhos, enquanto chegavam viaturas, uma ambulância e, claro, diversos veículos de imprensa. A perda da guarda dos filhos foi um divisor de águas para Britney. Se antes ela não parecia emocionalmente estável, a situação da cantora claramente se agravou. Os relatos da época eram que ela parou de conversar com sua mãe e se afastou de muitas pessoas no meio profissional porque não confiava em ninguém. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Nesse período que ela raspou o cabelo, usou um guarda-chuva para bater no carro de um paparazzi e foi acusada de atropelar uma pessoa no estacionamento e não prestar socorro à vítima. Mesmo quando a imprensa não criticava suas ações, esse período da Britney era quase romantizado, como se fosse tudo parte de uma performance e não um caso de uma pessoa que precisava de acolhimento e ajuda profissional. A New York Magazine escreveu o seguinte, abre aspas, "O que a imprensa moralista e falsamente empática não reconhece é que esse colapso da Spears é a performance mais interessante da vida dela. Ela parece estar tentando, com um brilhantismo atordoado, nos contar a verdade. Ela se afastou da cultura de celebridade, mortificando a própria carne." Fecha aspas. O que a New York interpreta como uma tentativa de, abre aspas, se afastar da cultura de celebridade, na verdade foi o período que a indústria multimilionária dos tabloides girava em torno dela. Harvey Levine, o fundador do TMZ, chegou a dizer que o veículo serializava a vida da Britney Spears como se eles estivessem fazendo a cobertura da vida do presidente Bush. No começo de 2008, a cantora foi internada em uma clínica psiquiátrica e logo em seguida seu pai entrou com um pedido de curatela temporária. Um pedido para ser tutor legal da vida pessoal e financeira da Britney. A situação era estranha, principalmente porque a curatela costuma ser um instrumento legal usado para pessoas impossibilitadas de se responsabilizar por certos aspectos da própria vida, como idosos ou pessoas com doenças, o que não era o caso da Britney. Mas havia um medo por parte de seus familiares de que a cantora estava sofrendo má influência na sua vida financeira, especialmente por causa do Sam Luft, seu empresário, que no fim das contas recebeu uma ordem de restrição e teve que se manter afastado da cantora. Imediatamente depois que a medida foi tomada, pareceu que a vida da Britney estava entrando nos eixos. Meses depois do julgamento, ela fez uma participação especial em How I Met Your Mother e lançou o álbum Circus, que além dos hits If You Seek Me e Circus, emplacou também Womanizer, o primeiro single da cantora a chegar em primeiro lugar na Billboard Hot 100 desde Baby One More Time. Britney parecia uma nova pessoa e chegou a dizer à revista Glamour que ela não gostava mais de sair de casa e agora ela era uma pessoa entediante e gostava de ficar em casa assistindo Dancing with the Stars ou lendo um livro de Danielle Steel. Depois de uma turnê bem sucedida de Circus, ela teve alguns anos movimentados. Seu projeto seguinte foi Femme Fatale, de 2011, que se tornou seu 6º álbum a alcançar o topo das paradas. Já em 2012, a cantora passou uma temporada como jurada do programa de competição The X Factor, e em 2013 lançou mais um álbum, chamado Britney Jean, que foi recebido por alguns críticos como um amadurecimento da artista e por outros como seu disco mais esquecível. Essa nova fase culminou em Britney Piece of Me, a icônica residência em Las Vegas, onde a cantora performou no Planet Hollywood entre 2013 e 2017, mostrando que quando o assunto é performances ao vivo, ela estava mais em forma do que nunca.
Na última década foram levantadas informações que contrariam aquela visão de que a Britney no começo da carreira era uma marionete das gravadoras. Foi ela que sugeriu que o figurino do clipe de Baby One More Time fosse um uniforme escolar. Também foi ela que escolheu que o clipe de Oops, I Did It Again tivesse mais dança, o que não era a intenção original dos produtores. E diferente do que se pensava, ela também participa do processo de escolher os beats das suas faixas. Segundo um texto recente da Rolling Stone, há essa percepção de que a gravadora criou a artista, as músicas e a imagem, mas se fosse possível simplesmente criar uma estrela Britney Spears, eles teriam criado outras no mesmo molde, o que não aconteceu apesar das muitas tentativas. Em 2016, ela lançou mais um álbum, Glory, que, aliado a essas informações sobre o controle criativo da cantora, levantaram novamente a questão: por que uma pessoa tão ativa profissionalmente estava sendo considerada incapaz? Sua curatela, que teoricamente seria temporária, continuou durante anos, mesmo com a atriz participando em séries, fazendo shows, lançando novas músicas e mantendo uma imagem muito saudável nas suas redes sociais. Em 2016, o New York Times revelou que seu pai, o tutor legal de Britney, acompanhava todos os seus gastos, incluindo minúcias como comprar um copo de café ou uma música no iTunes. Em paralelo, ele guiava os tratamentos médicos da filha, escolhia quem podia visitá-la ou para quais veículos Britney podia dar entrevistas. Os fãs, indignados com a situação dela, articularam o movimento Free Britney em 2019, quando surgiram uma série de acusações anônimas que diziam que a cantora estava sendo mantida contra sua vontade no hospital psiquiátrico. Há alguns furos nessa informação, já que a cantora foi vista publicamente algumas vezes na data em que supostamente estaria internada. Hi guys, just checking in with all of you who are concerned about me. All is well. My family has been going through a lot of stress and anxiety lately, so I just needed time to deal. But don't worry, I'll be back very soon. Mas Britney não se resignou à curatela. A cantora vem lutando nos tribunais há alguns anos para conseguir tirar seu pai como responsável das suas finanças. Ela quer que algum banco ou companhia especializada assuma integralmente esse papel e ainda prometeu que não lançaria novos trabalhos enquanto seu pai continuasse como seu tutor, cancelando até sua aguardada nova residência em Vegas, a Domination. Em 2019, o caso teve seu primeiro avanço positivo. Jamie Spears saiu da posição de tutor pessoal da Britney depois de ter brigado com um dos seus netos. Apesar disso, ele ainda continuou como seu tutor econômico e, em 2020, a cantora pediu à corte para que ele fosse retirado completamente da tutela. Infelizmente, o júri recusou, mas em 2021, Britney teve mais uma pequena vitória. A companhia financeira Bessemer Trust foi adicionada na sua curatela, com poderes iguais aos de Jamie. Por mais que a situação tenha melhorado, ainda está longe de ser o ideal, e a gente torce para o pai da cantora finalmente ser retirado dessa posição. Ou melhor ainda, que a curatela seja interrompida, já que ela dura mais de 12 anos, um período muito longo para uma medida temporária. Se você gostou desse Retrato Omelete, não esquece de comentar Free Britney, curtir o vídeo e assinar o canal. Um beijo!